bem rapidinha essas questões aqui. 2022/2. Um medidor de nível em um tanque utiliza a reflexão de ondas ultrassônicas para determinar a altura de água no interior de um reservatório, como mostra a figura. Então aqui está mostrando, ó, ele emite as ondas, elas refletem na superfície da água e voltam para um receptor. Aqui é o emissor, aqui é o receptor. O que ele faz? Com esse tempo que demora para ir e voltar, ele consegue deduzir qual é essa parte aqui, ó, que não tem água, a altura, chamar de D, que não tem água. E com isso, sabendo a altura do tanque todo, ele consegue deduzir qual a altura de água. Perceberam? Ele quer que você calcule, ó, sabendo que a distância do medidor até o fundo do tanque é 4 metros, está no desenho, daqui até aqui 4 metros, que a velocidade do som no ar é constante e igual a 340 metros por segundo, que é o som, ó, é o som que está indo e voltando, e ele está trafegando pelo ar, observe que ele não trafega dentro d'água, aqui é na parte que é ar, então é essa velocidade aqui, e que o tempo entre o envio e a recepção da onda, essa é a parte que pode derrubar alguém, o tempo entre o envio e a recepção, ou seja, a ida mais volta do ar, foi de 5 vezes 10 a menos 3 segundos, a profundidade H da água no tanque é melhor representada em metros por... Tá? Então vamos lá? De novo, a velocidade é constante do som no ar. Então se trata de um exercício de movimento, o quê? Uniforme, que é o movimento em que a velocidade é constante. Certo? É o movimento em que a velocidade é constante. E essa velocidade ela é determinada por ΔS sobre ΔT. Por que, professor? No movimento uniforme, a equação da velocidade instantânea é exatamente igual à equação da velocidade média. Digamos que você foi de Goiânia para Brasília e foi sempre a 100 km por hora, sempre, sem mudar um tiquinho, não baixou nunca, foi 100 km por hora do ponto de partida ao ponto de chegada. E eu, qual foi a velocidade média que você ficou sempre a 100, você foi em movimento uniforme, ficou 100 km por hora até o fim, e alguém te pergunta qual foi a velocidade média da sua viagem? Qual outro valor além de 100 você poderia dizer? Não, nenhum, né? Então, por que a velocidade instantânea, o movimento uniforme, é igual à média? Porque sempre que você tem uma velocidade que não varia, a média do percurso é exatamente igual a essa velocidade que nunca variou. Por isso, ΔS por ΔT é a velocidade instantânea no MU e velocidade média é ΔS por ΔT no MU, no MV e em outros tipos de movimento. Combinado? Voltando aqui, eu vou usar agora a velocidade mesmo do MU, instantânea. Nem vou colocar a média aqui, que não é média, a velocidade é constante, né? A média daria isso também, mas ele te deu a velocidade constante. Vai ser ΔS por ΔT. A velocidade eu vou colocar aqui 340. Aqui que você tem que tomar cuidado, pode acabar algum candidato tropeçando. Qual é o ΔS? Né? Ou melhor, não é bem o ΔS, seria aqui o deslocamento, né? Seria, na verdade, a distância percorrida, né? Porque o ΔS, foi perceber, foi o ponto de partida de chegar, se pensar em altura, foi 0. Né? Então, vamos colocar aqui a distância, vamos colocar aqui o D, a distância percorrida. Ele percorreu D para baixo e D para cima, porque eu chamei essa distância aqui de D, aproximadamente, né? Por isso que ele fala que é melhor representada, né? Se bem que ele podia falar aproximadamente, mas acho que está aqui, melhor representada em metros por. Então, o que ele percorre com essa velocidade para dar esse tempo aqui, ó, de 5 vezes 10 a menos 3 segundos, é o tempo de ida mais volta, ou seja, ele percorreu 2Dzinho. Um Dzinho para baixo, um Dzinho para cima. Ah, professor, eu poderia colocar Dzinho e colocar só metade desse tempo? Poderia, nesse caso, porque ele foi com a mesma velocidade na descida e na subida. Tá? Mas cuidado, tem questões em que você deixa uma chave cair, aí é uma velocidade, e aí bate no fundo e o que sobe é o som. Então, para a descida é uma, para a subida é outra velocidade. Aí você não poderia fazer de vez. Teria que fazer em duas partes, descida e subida separado. E aí não poderia dividir por 2 o tempo, porque a mais rápida faz o mesmo percurso num tempo menor. Cuidado então, tá? Interpretação. E o que eu vou fazer? Eu vou isolar o D. Isolando o D, eu vou simplificar aqui por 2, ó, aqui fica 1,
e aqui fica 170, tá certo? 170. Metade de 340, 170, né? E agora eu isolo o D. Então, você tem aqui o D, vai ser igual ao quê? A 170 vezes 5 vezes 10 a menos 3. 170 vezes 5. Se eu fizesse vezes 10, daria 1.700. Qual que é a metade de 1.700? Porque é vezes 5. 1.600 daria 800. Então, é 850. 850. Só que tem um vezes 10 a menos 3. Isso faz eu concluir que o D, andando 3 casas para trás, já que tem 10 elevado a menos 3, 1, 2, 3, é 0,85. 0,85 o quê? Metros. Aqui sim, né? Na questão anterior, aqui está tudo a unidade corretinha. Só que ele quer o D? Não. Ele quer saber qual a altura do tanque de a profundidade H. Como que eu calculo a profundidade H? Basta ver que H mais D tem que dar 4. Então, você escreve H mais D tem que dar 4. H mais 0,85 tem que dar 4. Passo 0,85 subtraindo, vai dar 3,15 metros. Tá? Essa distância, por que ela é aproximada? Ele falou que melhor representa. Porque você pode ver que o som não está se propagando em linha reta. Ele meio que bate e volta aqui. Né? Meio que fazendo um triângulo. Né? Dois lados de um triângulo. Então, esse valor que eu encontrei, eu supondo que ele vá reto. Ele foi um pouquinho mais inclinado. Então, deve ser um pouquinho maior, na verdade. Na verdade, a distância que ele percorreu calculado aqui, esse D, ele teria que ser um pouquinho maior, o que faria isso aqui ser um pouquinho menor, na verdade. Né? Porém, ele quer um valor próximo de 3,15. Você pode ver que nenhum está tão próximo quanto 3,2. Você tem o 3 aqui, né? Mas o 3,2 é o mais próximo, então ok.